Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Fernando Henrique do time Dinâmica de Preços. Bora para mais um vídeo show de bola e já senta o dedo no like, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que você é aquela pessoa que adora minimizar os riscos e maximizar os lucros. E aqui a gente só fala sobre isso, tá? Inclusive, o assunto de hoje é por que a forma com que você estuda pode estar deixando você aí, fazendo você perder dinheiro, tá? Bom, vamos lá, vamos começar aqui, vamos começar passo a passo, explicando por que estudar a bolsa de valores, principalmente o mercado de renda variável, tá? Que é o que a gente mais conversa aqui. Bom, partindo do princípio que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida é: se você quer bem feito, faça você mesmo. O que você está fazendo quando você pega o seu dinheiro e coloca na mão de um assessor ou na mão de um banco para poder investir para você? O que você está fazendo é terceirizando a gestão da sua carteira ou terceirizando a gestão dos seus investimentos, tá? Isso por um lado não é ruim se você não tem conhecimento nenhum, né? Se você não tem conhecimento nenhum, deixa na mão de alguém que estudou ali vários anos e tudo mais. Agora, o fato é que você, sendo trader independente, sendo investidor independente, estudando o mercado de renda variável, você consegue cuidar melhor do seu dinheiro, porque quem melhor do que você vai cuidar do seu dinheiro, né? Então, você consegue cuidar melhor do dinheiro e você também consegue procurar minerar as melhores oportunidades até mesmo para o seu risco, o seu apetite aí de risco, né, no mercado financeiro. Então você pode fazendo isso deixar muito dinheiro na mesa, porque você não minera as melhores oportunidades e você também tem que pagar taxa de administração, até porque a pessoa não vai fazer isso de graça, né? Então ele está trabalhando, ele precisa, né, você precisa pagar uma taxa de administração ali. Então, existem vários custos que você está pagando para você terceirizar esse serviço, e além do mais, você não vai minerar todas as informações, todos os investimentos ali que melhor se adequam para você, onde você enxerga justamente os menores riscos e as melhores oportunidades. Então, esse por si só já é um excelente motivo para você começar a estudar o mercado de renda variável, tá? A bolsa de valores aí no mercado de renda variável. Bom, e por que estudar gráfico? Tá? Aqui no Dinâmica de Preços, a gente utiliza, na maior parte do tempo, os gráficos, né? E por que a gente utiliza isso? Bom, a gente parte do princípio que o estudo dos gráficos ele traduz tudo aquilo que está rolando no preço. Afinal de contas, é o preço que está ali, em forma de candles, né? Em forma de barras. E por isso, a gente consegue limpar todo aquele ruído de justificativas, notícias, insider information, né? Então a gente consegue limpar isso tudo e entender através do preço o que está rolando. Bom, vou contar um caso aqui, bem rapidinho, do que eu já vi acontecendo. Imagina uma ação ABCD4, por exemplo, ela estava caindo, 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 já tinha um tempo. Inclusive o sinal de venda dela já tinha sido ativado há alguns dias atrás, né, desse momento aí que eu estava olhando esse gráfico. E aí o que, que acontece? O pessoal lançou uma notícia: nossa, amanhã essa ação vai ter um ranking rebaixado, não vai valer mais o investimento. Começou um murmurinho danado na internet. E aí eu falei, pô, mas né, aqui na análise tá mandando até comprar, porque já tinha caído um tempo grande. E aí o que aconteceu? No outro dia, todo mundo esperando um gap de baixa, todo mundo esperando uma descida forte do preço, e o preço não andou. O preço acordou no mesmo lugar e nesse dia, inclusive, ela foi para cima. Mas o que, que tinha acontecido? Depois o pessoal justificou que a ação naquele preço ela já estava precificada, ou seja, o pessoal já tinha entendido que ela seria rebaixada, que não valeria mais a pena investir, e o preço dela já estava adequado para aquele ranking que ela estava naquele momento. Ou seja, se eu me baseasse nisso para poder operar, eu estava lascado, porque o preço inclusive ele subiu nesse dia. Então a informação ela já veio atrasada, por assim dizer. Acontece que no gráfico você filtra todo aquele pessoal que estuda e justifica os movimentos do mercado. Mas a gente que investe, a gente não precisa entender a justificativa. A gente não quer saber por que o negócio subiu, por que o negócio desceu, né, na parte teórica da justificativa. A gente só quer surfar esse movimento. Afinal de contas, a gente está fazendo um trade, a gente está fazendo um investimento ali, né, pensado. Ou seja, temos lugar de entrada e lugar de saída. Então a gente precisa ter essa noção
do gráfico ali para poder nos dar essas informações. Então, a partir do gráfico, a gente entende de maneira filtrada as entradas, os melhores pontos onde você vai ter uma proteção de instituição, ou seja, as instituições vão comprar naquele ponto ou vender naquele ponto, as regiões de alvo, as regiões onde você mais está correndo risco, as regiões onde você tem mais oportunidade de galgar os ganhos, certo? Isso tudo através do gráfico já traduzido, afinal de contas, o preço já se movimentou, ou seja, pessoas já fizeram operações naquela região de preço. Então, se as pessoas já fizeram essas operações, eu consigo identificar isso pelo passado. Tá? Eu não tenho aquele pensamento do que ainda vai realizar. Na Bolsa de Valores a gente não pode ter esse pensamento do que ainda vai acontecer. A gente tem que entender o que aconteceu e o que é mais provável de acontecer. Tá? Mas eu não tenho que esperar aquele momento. Opa, bateu aqui, encaixou certinho, eu vou entrar e eu vou fazer a minha operação. Tá? E eu consigo traduzir isso tudo através dos gráficos. Então a gente entende que o gráfico ele é uma maneira mais limpa, mais organizada e sem ruídos de tudo aquilo que a gente entende sobre aquela ação. Como eu disse, a gente não precisa de entender por que a empresa teve mais lucro, a empresa teve menos lucro, até porque seriam anos estudando isso, isso é complicado, né? Cada um na sua alçada, e eu estou querendo fazer só um investimento de entrada e saída. Então eu preciso só entender como o preço está, como as instituições estão se programando para entrar naquela operação e também galgar esse investimento, e eu tenho que surfar essa onda junto. E aí, falando de estudos, vamos falar das ferramentas disponíveis para estudo hoje em dia. Tá? Na minha época, quando eu comecei a analisar, eu tinha um estudo completamente atrasado, eu tinha lá algumas informações de 15 minutos de atraso das cotações, e além disso era só o valor, não tinha um gráfico, era mais complicado o acesso a esse tipo de informação. Hoje em dia a gente tem ferramentas bem bacanas que auxiliam o estudo do mercado financeiro, né? O estudo da ação, o estudo gráfico, isso se tornou muito mais fácil nos dias de hoje. E aí eu vou mencionar 3 coisas que é muito comum e eu recomendo que vocês façam, que é o replay de mercado, o simulado na conta demonstração e aí você vai para a conta real depois. Mas o simulado, tá? No dia a dia ali, só que com uma conta demo, uma conta demonstração e o replay de mercado. Eu vou mencionar porque que o replay de mercado ele é interessante, ele acelera muito o desenvolvimento. Por quê? Imagina o seguinte, um pregão ele dura 8 horas, só que eu consigo pegar dias anteriores e refazê-los como se fosse hoje, agora, nesse momento, e eu consigo acelerar esse tempo. Então eu consigo, por exemplo, numa noite, eu cheguei em casa do trampo, eu vou ali, vou fazer uns replays de mercado, porque eu vou estudar o que eu vou aplicar, né? O que eu estou estudando. E aí eu pego ali 5 dias, eu vou fazer esses 5 dias durante 4 horas, por exemplo. Em 4 horas eu consigo fazer 5 dias de pregão. Tá acelerando o tempo, voltando, parando, e eu consigo identificar isso tudo. Então, o replay de mercado é uma ferramenta muito poderosa quando você utiliza ela da maneira correta. A segunda coisa é o dia a dia. Você vai pegar o dia a dia e aí você tem um jump muito grande. Por exemplo, eu estou acelerando o mercado. Quando eu faço um replay de mercado e eu pego aqueles 5 dias em 4 horas, eu acelero esse movimento. Ele é muito legal quando eu estou começando a aplicar alguma ferramenta nova que eu estou estudando e tudo mais. Quando eu acelero esse tempo, o que acontece é que eu estou perdendo aquela ansiedade que no pregão normal a gente tem geralmente. Então, a simulação, né, a conta demo ali, no pregão ao vivo, em tempo real, é importantíssimo também. Porque ali realmente eu tenho ansiedade do que andam mexendo e eu tendo que aguardar calmamente, pacientemente, o candle se mover, o preço se mover. Então a ansiedade ela vai impactar nesse momento. E isso é extremamente importante eu treinar também. E eu estudar isso aí, como é que funciona. Tá bom? Então, 2 ferramentas importantíssimas. A terceira sendo já em conta real, mas com um contrato mínimo que eu posso utilizar. Porque aí vai aparecer o psicológico, como eu falei já em alguns vídeos anteriores. Beleza? Mas para estudo, replay de mercado e conta demo, hoje em dia todo mundo tem acesso, é de fácil acesso e acelera muito tempo, tá? E eu destaco essa parte de acelerar o tempo porque a coisa mais preciosa que a gente tem é justamente o tempo. Hoje, se eu puder fazer tudo
para poder acelerar o meu tempo de desenvolvimento, meu tempo de execução, meu tempo de entendimento para qualquer coisa, eu vou fazer. Porque no final das contas, se eu economizo tempo, eu já começo a aplicar, desenvolver isso de certa forma, eu vou ter o retorno muito mais rápido. E no final das contas, o que a gente quer é o retorno mais rápido, tá? Bom, e aí vem um ponto bem legal que é qual a diferença de um estudo eficaz para um estudo não eficaz. Você já viu aquela pessoa que você fala assim, pô, eu estudo isso aqui todo dia já durante 1 ano, 2 anos e eu não consigo fazer, eu fico o dia inteiro no computador estudando, mas eu não consigo sair do lugar. Quando eu começo a operar ali, eu caio nos mesmos erros e não consigo andar. Já uma outra pessoa, uma segunda pessoa, ela fala assim, pô, cara, eu estudo 2 horas por dia, faço ali minha regrinha, pá, tranquilo, minha regrinha de estudo, e nessas 2 horas eu consigo ali, eu vi já em um mês uma diferença enorme, melhorei bastante. Por quê? Porque a forma de estudo ela está estruturada, a forma com que essa pessoa aprende ela está estruturada, e isso implica diretamente no seu estudo. O que o primeiro camarada fez, ele perdeu tempo, porque ele não estruturou direito essa forma de estudo dele. Então ele gastou um tempo achando que o esforço dele valeria, de fato vale, mas não é tão eficiente quanto o primeiro cara, quanto o segundo cara, desculpa. Então é importante esse tipo de pensamento, tá? E aí como é que você faz para transformar o seu estudo em um estudo eficaz? Como é que você faz para você conseguir deixar o seu estudo mais eficaz, economizar tempo e aí conseguir identificar os melhores momentos, ou seja, eu vou ter os retornos mais rápidos, entendendo os melhores momentos, onde que eu tenho menos risco, maior possibilidade de ganho, os retornos vão vindo, e aí eu vou deixando de perder dinheiro ou mesmo de deixar dinheiro na mesa. Como é que eu vou fazendo isso? Bom, primeira coisa, você tem que estruturar os seus estudos. Você tem que pegar, eu vou estudar X assunto, né? Vou estudar lá candles, leitura de barra. Então você começa entendendo, primeiro faz a sua leitura, faz o seu estudo, entende isso daí, depois você tem que entender a razão de você estar estudando aquilo, aonde que aquilo impacta. Muita gente estuda tudo, mas não entende a essência do que está estudando. Então, essa parte de você pegar e entender o que, que vai impactar, pô, a leitura de barra aqui, ela vai impactar onde no meu entendimento do mercado? Ela vai impactar na melhor assertividade, no melhor entendimento do timing de entrada, na melhor entendimento da força do preço, eu vou evitar entrar contra a tendência, isso tudo com a leitura de barras. Aonde que ela entra no meu time system? Aqui, aqui, aqui. Então você já estruturou, você entendeu. É muito mais fácil quando você aprender uma coisa, quando você entende aonde ela se encaixa, tá? E principalmente aonde ela interfere no meu trade system, porque não adianta eu sair estudando N coisas que no meu trade system não vai encaixar. Então, isso tudo parte do meu estudo. Aí eu vou pegar e eu vou fazer o replay de mercado. Eu vou pegar vários dias, vários pregões e vou entender, por exemplo, nesse exemplo de leitura de barras, como essa leitura influenciou nesses dias passados. E aí eu vou criando um raciocínio. Eu vou pegar nessas 4 horas que eu estudei e eu vou entender um raciocínio. Eu não vou querer fazer um replay de mercado para operar simplesmente, né? Você vai fazer isso lá na frente, quando você já tiver um método estruturado, um método conceitual, você vai acelerar esse tempo de aplicação e backtest do seu método. Mas agora você tem que estudar o que você aprendeu e aí você tem que fazer o replay de mercado pensando nesse estudo, pensando em que aconteceu. Pô, olha só, a barra fez isso aqui, eu espero isso. Vamos ver o que a barra fez. Ah, ela fez diferente. Por que ela fez diferente? Ah, ela caiu nesse caso. E aí eu estou estruturando o meu estudo. E isso vai tendo uma efetividade muito maior no final das contas. A outra dica é foque nos detalhes. São os detalhes que fazem diferença. Eu estudo, eu penso nos detalhes em tudo que eu vou estudar na minha vida, porque eu adoro a ideia da teoria de alavanca, ou seja, eu tenho os menores esforços para os melhores resultados. Isso se aplica muito no mercado financeiro, muito na bolsa de valores, porque eu vou procurar na minha estratégia aqueles detalhes que vão fazer toda a diferença na minha maneira de entender o mercado. Isso é importante, eu tenho que entender o mercado, eu não tenho que simplesmente criar uma regra ali e eu vou seguindo ela, eu vou executá-la todo dia, porque senão eu vou cair no erro que eu mencionei. Eu vou gastar 2 anos fazendo a mesma coisa, tentando operar da mesma maneira, e eu vou cair nos mesmos resultados. Com relação a focar nos detalhes,
pensa sempre em como você pode melhorar aquilo. Poxa, eu tenho aqui um Fibo GPS. Como é que eu faço para poder ter uma melhor assertividade no meu Fibo GPS? Eu vou pensar nisso, 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 nisso. Dessa forma ele vai ter uma melhor assertividade, dessa forma eu consigo entender o preço de uma maneira melhor. Então foque nos detalhes. Os detalhes são completamente importantes e eles vão fazer a diferença e vão transformar a sua curva de aprendizado num gráfico exponencial. Tá bom? Bom, e da onde eu posso tirar esses detalhes? Como eu disse, você vai fazer esses replays de mercado e você vai entender, sempre focando na palavra entender, tá? Você vai entender como aquilo funciona. Desde o momento que você entende aonde aquela informação se encaixa, você vai começar a entender minúcias e particularidades daquele método. Opa, se eu tenho uma micro edge aqui, na hora que eu traço uma linha de tendência e o preço encaixa naquele momento, na maioria dos casos que eu fiz aqui, o preço vai se comportar dessa maneira. Esse é só um dos exemplos onde você vai focar nos detalhes. E esses detalhes eles vão acelerar a sua evolução. E aí, na hora que você for aplicar todo o empenho que você teve ali estudando e evoluindo durante o estudo, você vai na conta real aplicar. Esses detalhes vão fazer diferenças, porque eles vão ser atalhos para desencadear uma série de informações na sua cabeça, e a gente sabe que no mercado financeiro a gente opera o timing, seja day trade, seja swing trade. A gente precisa do momento de entrada. Olha, eu vou trazer um exemplo simples. Na nossa metodologia, a gente busca, através da leitura de barras, o timing, ou seja, o momento em que o preço vai explodir. Por quê? Eu entendo que eu quero ficar menos tempo exposto no mercado, porque isso diminui o risco. E eu quero o máximo de ganho possível. Ou seja, eu entendendo onde que o preço vai explodir e o timing de explosão do preço, eu consigo refinar ali para ter esse tipo de resultado, tá? Então, eu tenho que colocar essas informações, porque essas informações eu entendo que funciona bem no meu trade system. E isso é extremamente importante, tá bom? Então foque nos detalhes, porque são os detalhes que fazem todas as diferenças. E aí, a última coisa para a gente fechar aqui com chave de ouro é que ficar em replay de mercado simulado durante muito tempo fazendo a mesma coisa não vai te levar a lugar nenhum, tá? Como eu mencionei, esse tipo de coisa é você querer aprender as coisas na porrada, tá? E nunca é legal, porque te estressa, pode estressar a sua família, porque você vai ficar chateado, você vai ficar bravo, você vai acabar estourando e essa raiva não vai conter só em você. Isso carrega aí um emocional, você senta na cadeira para operar mais tenso, porque você vai querer fazer aquilo na marra e aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que, na verdade, repensar, você tem que sentar, voltar, esfriar a cabeça, esvaziar o copo, ou seja, copo cheio não aprende nada, tá? Você tem que esvaziar sua mente e começar a estruturar isso aí. Tentar entender o que cada coisa se encaixa e como é que você pode acelerar isso fazendo os replays de mercado, as simulações, bem passo a passo, tá? Porque fazer a mesma coisa não dá e isso pode estar te fazendo, inclusive, perder dinheiro na conta real, tá bom? Era esse papo que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí como é que vocês fazem para poder estudar, como é que vocês gerenciam aí os seus conteúdos novos, os seus estudos, como é que vocês fazem toda essa administração. Beleza? A gente vai bater um papo legal. Sucesso para vocês no trade, te vejo nessa.